Senhoras e senhores, muito boa tarde. Estamos de volta para a segunda rodada do Physics Fight final do YPT Brasil 2017. Nessa rodada vai ser relator senhores da física, vai ser oponente pista, Kimari Corrêa, e vai ser avaliador de identidades de óleo. Eu vou pedir só para o pessoal terminar de sentar para a gente poder começar a rodada. Senhores, por gentileza. Obrigado. Então vamos dar início a essa segunda rodada. Vai ser apresentado o problema número 13, vidro ressonante, que tem o seguinte enunciado. Um copo de vinho parcialmente preenchido com líquido irá ressonar quando exposto ao som de um alto-falante. Investigue de que forma o fenômeno depende dos vários parâmetros. A partir de agora, o time relator tem 12 minutos para fazer sua apresentação. Obrigado, Márcio. Boa tarde, meu nome é Vinícius Armelin, faço parte da equipe Senhores da Física e vou apresentar o problema de número 13, vidro ressonante, cujo enunciado já foi lido. Eu queria ressaltar como partes importantes a ideia de ressonar e exposto ao som de um alto-falante. Basicamente, se a gente pegar uma taça de vinho com líquido, ela vai ressonar quando exposta a um alto-falante e a gente vai investigar nessa apresentação os parâmetros relevantes. Primeiramente, eu gostaria de dividir a minha apresentação em introdução teórica, metodologias experimentais, depois minha conclusão e referência, só para facilitar a compreensão do mesmo. Gostaria de começar minha introdução teórica com uma análise qualitativa e principalmente com o conceito de ressonância. A ideia necessária para o entendimento do problema de ressonância é que na frequência de ressonância as amplitudes de um movimento oscilatório vão ser máximas. E como a gente pode ver por essa imagem aqui, existem vários níveis de ressonância diferentes que vão apresentando frequências de ressonância gradualmente maiores. Agora, uma pequena animação que mostra como as oscilações, como a nossa taça, que é representada por esse ciclo, ela vai oscilar quando exposta ao som de um alto-falante. Como apresentado, ela vai oscilar dessa maneira e, como podemos ver, a formação de, basicamente, deformações elípticas em dois sentidos, transversal e horizontal, longitudinal. Nisso, podemos ver duas coisas, os nodos e os antinodos. Os nodos são as regiões de menor amplitude, enquanto os antinodos são as regiões de maior amplitude. Porém, como essas oscilações são muito pequenas e realmente invisíveis a olho nu, apelamos para um artifício físico, que é as ondas de Faraday, para determinar o modo de oscilação da nossa taça, se é modo 2, 3. Com isso, podemos ver aqui no vídeo a formação de nodos e antinodos. Essa purpurina, como vocês podem ver no vídeo, ela vai surgir e vai gerar aqui 4 polos, 4 nodos e 4 antinodos, de modo que o nosso modelo de oscilação já apresentado, de oscilações elípticas com amplitudes muito pequenas, foi confirmado. Agora, vamos para a parte quantitativa do meu problema. Para a parte quantitativa, decidimos utilizar o método da energia, que consiste em, por meio da energia da taça, encontrar a frequência de ressonância do sistema. A energia de uma taça pode ser descrita basicamente como 2 termos, dessa forma geral, com 2 termos importantes, sendo o primeiro termo um termo cinético e o segundo termo um termo potencial. E a partir disso é possível calcular a frequência angular ômega por a relação aqui dada, B sobre A, em que B e A são constantes que vão ser explicitadas mais à frente. E a partir da frequência angular é possível obter F0, que aqui adotamos como a frequência fundamental da taça, ou seja, a frequência de ressonância da taça para uma taça vazia, sem líquido. Primeiramente, gostaria de analisar o termo cinético, o A dx sobre dt ao quadrado. Para a energia cinética de uma taça vazia, podemos, por meio de conservação, principalmente da conservação do perímetro da taça, obter essa equação, em que existem como fatores relevantes, além dos já mostrados na figura, ρ, que é a densidade da taça, do material da taça, que no nosso caso é na ordem de 3 gramas por centímetro cúbico, e x ponto é a velocidade da distensão da taça, e f de z é uma função muito importante, que vai ser retomada depois, que está relacionada à distribuição de velocidade da taça. A nossa taça, como pode ser vista pelo desenho, que está meio apagado aqui, adotamos uma taça cilíndrica, cujas paredes seguem um modelo de barras paralelas, de base fixa e extremidade superior livre para oscilar. Desse modo, definimos z igual a 0 aqui embaixo e z igual a h aqui em cima, para essa função f de z. O que isso significa? Basicamente, na extremidade superior da taça, você vai ter velocidade maior de oscilação, e a partir disso as oscilações também vão ser maiores. Mas a gente já volta nisso. Agora, quando você adiciona líquido na taça, é intuitivo pensar que a energia cinética vai aumentar, o que é comprovado por essa expressão, que é obtida a partir de conservação de volume. Nela, podemos ver que o primeiro termo se conserva, que é o da taça, da própria taça, mas surge também um segundo termo, que é o termo relacionado à energia cinética do líquido. Como podemos ver aqui na equação genérica aqui em cima,
Se aumentarmos a energia cinética ao adicionar líquido, vamos estar aumentando o valor da constante A. E aumentar o valor da constante A, considerando que a constante B é constante nesse intervalo, vamos ter uma diminuição da frequência, o que vai ser demonstrado experimentalmente nos gráficos mais à frente. Aqui eu gostaria de ressaltar μ como sendo a densidade do líquido e alfa como um fator de correção cinético relacionado à dificuldade de movimentação do líquido dentro da taça. Ele vai ser explorado mais a fundo para frente na parte experimental. Agora, para a energia potencial, podemos obter essa fórmula, na qual os termos importantes a serem ressaltados são Y, é o módulo de Young, e a F de Z ela aparece aqui novamente, só que dessa vez como uma medida da distensão da taça, que vai ser maior nas partes superiores. Agora, para a parte da análise das frequências, das oscilações harmônicas da taça. A frequência fundamental de uma taça pode ser obtida por essa razão, e com a substituição de ômega, pelas constantes A e B já explicitadas, podemos chegar nessa equação. Agora, por meio de alguns passos matemáticos que preferimos não demonstrar, mas temos no apêndice, se alguma equipe decidir perguntar isso, conseguimos chegar nessa equação. Essa equação ela é muito importante, porque, basicamente, ela resolve, teoricamente, o nosso problema. Ela relaciona a frequência de ressonância, F, com todos os parâmetros relevantes da taça e do líquido, como a densidade do líquido da taça, a geometria da taça e a altura de líquido, bem como a frequência fundamental da taça. Agora, para a última coisa da minha introdução teórica, eu gostaria de falar um pouco da altura efetiva. Basicamente, como adotamos a nossa taça como sendo um cilindro, não podemos usar simplesmente a altura que a gente pega e mede bonitinho. Para isso, a gente precisa definir a altura efetiva. Como a gente faz isso? A gente parte da equação já mostrada e expandimos o termo 1 menos dh à quarta, de modo que chegamos em uma expressão geral dessa fórmula. Por meio do gráfico linearizado de f0 sobre f ao quadrado vezes d, que vai ser mostrado mais à frente, utilizando os coeficientes do fitting, conseguimos obter o valor de A0 e A4, e fazendo certo artifício matemático, podemos calcular a altura efetiva por meio dessa conta. Agora, para a previsão dos parâmetros relevantes, que é a ideia central do problema. Nossos parâmetros relevantes são as propriedades do líquido, principalmente a densidade e a viscosidade, que influenciam no parâmetro alfa, as propriedades da taça, tanto geométricas, como raio, espessura e altura efetiva, quanto intensivas, como densidade dela e o módulo de Young, bem como a altura de líquido. Agora, para nossas metodologias experimentais. Nossos materiais utilizados estão aqui. Nossos procedimentos. Determinamos primeiramente a frequência fundamental de uma taça, para isso utilizamos canudos, como podem ser vistos no vídeo, porque essas oscilações são muito pequenas. Então precisamos do canudo para conseguir observar quando a taça entra em ressonância. Depois disso, fomos adicionando controladamente a altura de líquido e determinando a frequência de ressonância com o líquido em cada uma dessas adições. Primeiramente, eu queria mostrar esse gráfico, que é o gráfico utilizado para o cálculo da altura efetiva da taça. Nele, temos aqui f0 sobre f ao quadrado e d, que é a diferença entre a altura da taça e a altura de líquido. Podemos ver que, conforme a quantidade de líquido diminui, esse valor tende cada vez mais próximo de 1. Ou seja, conforme vamos diminuindo a quantidade de líquido, a frequência da ressonância do sistema vai se aproximar cada vez mais da frequência fundamental da taça. Nesse gráfico, podemos ver que a frequência ela realmente cai conforme a altura de líquido aumenta, e o valor da glicerina ele cai muito mais rapidamente do que o outro, o que é influenciado principalmente pelo fator de correção alfa, que vai ser analisado ali na frente. Aqui um outro gráfico para uma outra taça, utilizamos 3 taças no nosso experimento, mais um gráfico. É importante ressaltar que não há erro no eixo Y, porque o erro do nosso gerador de Landmeyer, como já mostrado, é de 1 Hz, então ele não aparece nessa escala. Agora, para a linearização. Utilizando aquela equação muito importante que eu já tinha destacado, é possível obter essas linearizações. E fazendo a razão entre os coeficientes dessas retas, entre as tangentes dessas retas, é possível achar uma razão entre o produto alfa-mi dessas retas. Vamos mostrar isso mais à frente. Agora, para uma análise do parâmetro alfa. Não dá para ver muito bem, mas isso aqui é a nossa taça 1. Coisas importantes que eu quero ressaltar aqui, as características da taça, coisas que eu quero ressaltar, que eu quero que vocês prestem atenção tanto nesse slide quanto nos próximos. O valor da glicerina, o alfa da glicerina, ele é muito mais alto do que os outros valores de alfa. O que isso significa? Que a glicerina ela precisa de um fator de correção cinético muito maior. Ou seja, a glicerina ela apresenta uma dificuldade maior para se movimentar como líquido dentro de uma mesma taça. Isso se dá principalmente por causa de sua viscosidade, mas também de sua densidade. Definimos também uma função xi,
que é a razão entre a altura efetiva e a altura real da taça. Basicamente, utilizamos essa função para tentar achar uma relação entre curvatura e altura efetiva da taça, como vamos mostrar mais à frente. Aqui, os valores para outra taça. É importante notar que o valor da glicerina é sempre relativamente muito maior do que o de alfa. Essa taça, como vocês podem ver, ela é muito mais curvada, então apresenta uma função muito menor aqui. Para a mesma taça, essa taça ela se aproxima muito de um cilindro, como vocês podem notar, então ela apresenta uma função bastante grande. Aqui, gostaria de gastar um tempinho mostrando que a altura efetiva, por mais que o artifício matemático que tenhamos utilizado não dependa diretamente da curvatura, ela está totalmente relacionada à curvatura. Podemos ver que, conforme a curvatura aumenta, há uma diminuição dessa função. Por exemplo, essa taça do meio... Gente, desculpa pelas fotos, tá meio difícil de ver, foi mal. Dá para ver que nessa taça do meio, você tem uma curvatura muito maior. Então, a altura efetiva dela acaba sendo muito menor do que a das outras. Enquanto essa terceira taça aqui, ela é quase cilíndrica. Logo, ela apresenta uma altura efetiva que é bastante próxima de sua altura real. Agora, para o resumo da nossa apresentação. Analisamos qualitativamente o fenômeno e determinamos o modelo de oscilação a partir das ondas de Faraday. Fizemos todo o tratamento matemático por meio do método da energia e chegamos em uma equação teórica que consegue resolver o problema ao relacionar a frequência de ressonância de um sistema com os parâmetros relevantes. Como resultados, tivemos gráficos relacionados ao cálculo da altura efetiva, uma comprovação experimental de que a frequência de ressonância diminui conforme a altura de líquido aumenta, uma linearização das 3 curvas para mostrar que o parâmetro alfa é realmente relevante para líquidos diferentes, como, por exemplo, glicerina e água. E, por fim, fizemos uma análise do valor de alfa para líquidos diferentes, bem como uma função que relaciona a altura efetiva com o raio de curvatura da taça. Por fim, nossas conclusões. Confirmação dos parâmetros relevantes já previstos. Os parâmetros previstos, como, por exemplo, a altura de líquido e propriedades da taça, tanto geométricas quanto as propriedades intensivas, características, realmente são relevantes ao experimento, como havíamos previsto. Porém, as propriedades que consideramos como principais são as propriedades do líquido. Por exemplo, a sua densidade e viscosidade, que afetam diretamente no parâmetro alfa. Aqui minhas referências bibliográficas. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Agora o time oponente tem 2 minutos para suas primeiras perguntas. Bom, eu gostaria de começar perguntando onde você obteve aquelas equações para energia cinética e potencial? Elas foram derivadas a partir de conservação de perímetro da taça, porque basicamente você tem a deformação da taça, só que, obviamente... Você tem a deformação da taça, o perímetro não é constante. Como você tem uma... Desculpa? Você disse que da conservação do perímetro, mas se a taça se deforma, você não tem um perímetro constante. Você tem, porque você não vai ter uma, a taça ela não vai expandir ou contrair magicamente. Se ela deforma para o lado, se você deforma radialmente, ela vai ter... Certo, você consegue chegar nessas equações? Desculpa? Você consegue chegar nessas equações? Sim, eu tenho a demonstração certo. no apêndice. O formato da taça vai influenciar, já que você aproximou ela para um cilindro? Sim, como foi retratado, a gente chegou em equações teóricas que relacionam raio, espessura da taça. Como a viscosidade influencia? Porque você disse que a viscosidade é um parâmetro muito importante, mas a viscosidade não está, por exemplo, na sua forma final. A viscosidade ela entra no parâmetro alfa. Como eu disse, o parâmetro alfa está muito relacionado à dificuldade de movimentação dentro do líquido. Porque no nosso modelo adotado, todo o líquido apresenta uma mesma energia cinética. Só que, para isso, você precisaria de uma movimentação livre. Como isso não realmente acontece, precisamos do alfa, que é um fator de correção cinético. Então, a viscosidade Você me afirmou que a taça ela vai ter uma amplitude em qualquer frequência, certo? Desculpa? A taça ela vai oscilar para qualquer frequência botada no amplificador, certo? Bem, sim, mas seria... Como você tem certeza que você está na frequência de ressonância da taça? Bem, a diferença é muito clara. Para quem faz o experimento, é muito claro de perceber que na frequência de ressonância, as amplitudes são muito maiores. A gente usou o canudo, porque a ideia do canudo é, qualquer outra frequência, o canudo está parado, mas quando entra na frequência de ressonância, ele começa a pular muito Mas se a taça muito oscila em claramente. qualquer frequência, como é que o canudo está parado? Desculpa? Se a taça oscila em qualquer frequência, como o canudo está parado? Bem, as ondas de Faraday, por exemplo. As ondas de Faraday, elas apresentam um pico quando você tem a frequência de ressonância, mas elas existem para Você outras concorda comigo frequências. que a velocidade, pelo seu próprio FDZ, a velocidade da taça não é constante? Então, dependendo da altura do líquido, as minhas ondas de Faraday vão ser diferentes. Como assim, desculpa? Saberemos daqui a pouco isso. Agora o time oponente tem 3 minutos para preparar sua apresentação. Muito obrigado.
A viscosidade, a certeza da ressonância, aprofundar F de Z, a obtenção da equação, F de Z é a função das equações, o F de Z. Você tem que falar de Deus? Acho que não é necessário. Existem métodos ópticos mais eficientes. Tá. Não tinha fala final. Sim, uma curva teórica. Só 4 tópicos? Variação da distância até o amplificador e do tipo de onda. Se mexe bem na histeria, você pode concordar com isso. Mas você fala assim, mas como você vai ter tanta coisa, você fala que o seu erro era apenas de 1 hertz. Como você vai ter tanta certeza que esse erro está bom, sendo que, tipo, esse erro não é você. Ou o seu erro É isso, faz sentido. Pode pôr. Ok, então agora o time oponente tem 3 minutos para fazer sua apresentação. Boa tarde, eu sou o Otávio Bittencourt e eu vou apresentar a oposição para o problema 13, vidro ressonante. O problema nos afirma que um copo de vinho parcialmente preenchido vai ressonar quando exposto ao som de alto-falante e nos pede para investigar os parâmetros relevantes. Bom, o resumo da apresentação. Ele deu uma apresentação qualitativa do problema, depois fez uma análise matemática e uma análise experimental para comprovar essa análise matemática. Teve um resumo, uma conclusão e as referências. Bom, a análise matemática. Os pontos positivos foram as ondas de Faraday para determinados modos de vibração, que é um fenômeno extremamente bonito de se ver, não sei se vocês já viram, e explicação dos conceitos teóricos. Bom, os pontos negativos. Não explicou a origem da origem física das fórmulas, então não deu para perceber se ele tem um entendimento completo do que está acontecendo ali. Ele não explicou as aproximações feitas, que teve várias aproximações, ele disse que está nos apêndices, veremos isso. Ele não incluiu a viscosidade na fórmula final, mesmo afirmando que é um fator de extrema importância. Podemos dizer que seu desempenho, então, foi mediano. Na análise experimental, os pontos positivos foi a variação dos parâmetros relevantes, como a taça em si, a densidade do líquido, essas coisas, e a variação dos tamanhos da taça. Bom, pontos negativos, falta de erro nos gráficos e erro na altura do líquido. Eu não sei que equipamento ele usou para medir. A dificuldade de visualização das imagens, a gente não conseguia ver direito o formato da taça, nem se ela era parecida com um cilindro ou não. E os gráficos têm uma curva teórica, e dificultando nossa análise teórico-experimental. Podemos dizer que o desempenho foi mediano. Bom, os tópicos que eu vou querer para a discussão da taça é a viscosidade, que não apareceu, como ele tinha dito, a certeza da ressonância, que, como dito por ele mesmo, foi visualizada pelo seu próprio olho. Qual o erro disso? Você não pode só olhar para a taça e dizer se ela está em ressonância ou não.
A obtenção das equações que simplesmente foram jogadas ali, o f de z, que ele não explicou direito de onde veio aquilo ou qual a expressão para aquilo, a variação da distância entre o amplificador e a taça, e os tipos de onda usados no amplificador, se isso interferiria na frequência de ressonância. É só isso, muito obrigado. Você poderia deixar o seu slide, por favor? Vamos agora para 10 deixar seu minutos slide, de por favor? discussão entre o oponente e o relator. Obrigado, viu? Então, vamos lá por partes. Primeiramente, a viscosidade. A Sim. viscosidade, você falou que eu não coloquei ela na fórmula final, é verdade, não tem nenhum termo de viscosidade. Porém, como eu já havia dito, ela entra no parâmetro alfa. O parâmetro alfa, porém, ele depende de outros fatores, como a densidade e geometria do Pode líquido. interromper um da taça. minuto? Você concorda comigo que um oscilador simples, ele vai ter uma frequência natural, certo? Pera, a gente está mudando de assunto sem terminar. É um Tá oscilador bom. simples. Tá, Um oscilador amortecido, ele também vai ter uma frequência natural. sim. Essa frequência é diferente? Não. Não. Você concorda que a viscosidade simplesmente vai causar apenas um amortecimento dentro dessa oscilação da taça? Sim. Tá, peraí, não. Não. Não, certo. A ideia é a seguinte, deixa eu terminar o raciocínio do alfa, por favor. A ideia do alfa é o seguinte, o parâmetro da viscosidade está dentro do alfa, só que a definição do alfa é muito complicada e a gente achou desnecessária, na verdade. O importante é, o parâmetro da viscosidade dentro de alfa influencia de forma parabólica no alfa. E o alfa está na fórmula, onde vem você o pode alfa? ver. De onde ele Alfa- surge? Você disse que você viu a resolução das equações, você viu como elas foram chegadas até lá. Onde surge o alfa? Quando naquelas equações surge o alfa? De novo, alfa é um fator de correção cinético que surge devido à dificuldade de movimentação do líquido. Tudo bem. Em relação ao f de z, o que é realmente o f de z? F de z é uma função de distribuição de velocidade ao longo da taça. Porque como a parte de baixo é presa e a parte de cima é livre para oscilar, é meio que até intuitivo você pensar Certo, que... você tem a expressão para esse f de z? Tem, tá no meu apêndice. Certo, você poderia só um me mostrar, minutinho. por favor? Enquanto isso, Porém, se você já quiser dar uma adiantada, ela é uma função que depende de fórmulas trigonométricas como cossenos e cossenos hiperbólicos, Sim. dependendo da altura. Como a Tudo gente bem. definiu de z igual a 0 até z enquanto igual você a está h. pondo o seu apêndice, em relação à distância entre o amplificador e a taça, É completamente relevante. Completamente Quer dizer, relevante. se fosse uma distância muito grande, então se eu claramente puder um amplificador aqui e a taça do outro lado do auditório, Bem, não vai acontecer nada. você teria um problema porque você teria interferências externas atuando nisso. Tá, mas Porém, o você não canudo tem uma ressonaria do perda de mesmo frequência com distância, por exemplo. Tudo bem. Passa E os o slide. tipos de onda, em que influenciariam? Como assim, desculpa? Os tipos de onda. Se Bem. elas têm ondas senoidais, triangulares, Bem, quadráticas. o som é uma onda sonora. Desculpa, Logicamente. desculpa. O som é uma onda longitudinal, certo? Por isso, Tudo bem. a ideia é que ele se propaga no sentido e ele oscila nesse mesmo sentido, certo? Passo para o último de todos, eu acho. Então, vai passando. Vamos, Vitor. Tá. Enfim, f de z é uma função do tipo a vezes cosseno hiperbólico de z menos cosseno de beta z. Beta é uma constante também, que pode ser definida, está no Rayleigh. Menos b cosseno hiperbólico de z. Tudo bem, menos- tudo bem. Eu posso te escrever a fórmula na lousa, se você quiser. Não precisa. Então tá bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu pegasse uma barra e fincasse ela na parede e fizesse ela oscilar, Pera, desculpa? se eu pegasse uma barra, fincasse ela na parede e fizesse ela oscilar, Você fincasse ela esse na f de z seria válido? Parede. Bem, ele seria válido porque a ideia do problema é uma barra de uma ponta presa e a outra ponta livre para oscilar. A única diferença é que o f de z ele seria longitudinal nesse caso. Tá, certo. Podemos voltar para a frequência de ressonância? Mas a expressão seria diferente, como claramente. você teve certeza de que o vidro estava em ressonância? A taça, no caso. De novo, a gente utilizou o canudo porque é gritante a diferença, sinceramente, de uma amplitude de oscilação que é muito e o pequena. erro humano? Como você teve certeza que o canudo ele não ia vibrar mais? se Bem, você a aumentasse gente frequência? mostrou o vídeo, o canudo tem um movimento muito abrupto, é muito difícil de confundir. Se você quiser, coloca a apresentação, por favor. Por exemplo, você disse que teve um erro de um hertz. O erro do gerador de frequência de 1 Hz. Então, como você sabe que ela estava efetivamente na frequência de ressonância? Você me falar que o canudo pula mais não é um argumento muito válido. Bem, existe, na verdade, uma faixa pequena restrita da frequência de ressonância, mas que ainda assim é muito pequena para aparecer no erro do gráfico, então eu não concordo com o seu ponto de erro do gráfico. Mas, assim, a ideia da frequência de ressonância é que existe uma pequena faixa. Então, a gente não pode falar que está exatamente no valor, mas a gente pode falar, sim, que está em ressonância. Olha só esse vídeo aqui. Olha só o canudo. Tudo bem. Você teve um gráfico, Mas- eu não lembro qual slide era. Você pode passar para frente, por favor? Olha só o canudo mexendo.
Volta, por favor. Vai. Essa curva. Como você conseguiu essa curva? Essa curva? Essa curva, como você pode ver, são pontos experimentais e a curva vermelha é um fitting. Ou seja, a gente jogou ela no aplicativo Origin e pediu para traçar um fitting. Essa curva depende de alfa? Essa curva depende de alfa, sim. Você determinou alfa antes de fazer essa curva? Alfa a gente foi metido empiricamente. Então a sua curva... Mas a ideia é o seguinte, é um fitting. Um fitting é uma curva Tá, experimental certo. que se adequa Tudo aos bem, pontos tudo bem. experimentais. Concordo. E ela é polinomial de quarto grau, né, que vem Certo. da expansão de 1 menos dh a quarta. Oi? Você tem um método melhor para a gente determinar a frequência de ressonância, além do canudinho pulando? Desculpa? Um método melhor para a gente determinar a frequência de ressonância, além do canudinho pulando? Um método óptico, alguma coisa assim? Bem, purpurina pode ser utilizada, como visto nas ondas de Faraday, porque a ideia daquele padrão que ela coloca no slide 6, por favor. Aquele padrão... Desculpa, 7. Esse padrão que você vai ver daqui a pouco, ele só ocorre na frequência de ressonância. Só ocorre na frequência de ressonância? Sim. Tudo bem. Mas você me disse que a taça, ela vibra mesmo fora da frequência de ressonância? Muito pouco. Comparado com a frequência de ressonância, Muito pode pouco. ser desprezível. Então, se eu tiver 1 Hz abaixo da frequência de ressonância, ela vai continuar vibrando muito pouco? Desculpa? Se eu tiver numa frequência muito próxima da de ressonância, mas não de ressonância, ela continua vibrando muito pouco? Bem, coloca no slide 3, por favor. 4. A ideia é o seguinte, como você pode ver, você tem um pico muito acentuado quando você chega perto da frequência de ressonância. Se você tem um valor Ele próximo, não me parece- mas que não ele está não me parece exatamente muito ali, acentuado. vai estar um pouco antes. Se eu estiver nessa frequência, como você tem certeza que se você continuar aumentando a frequência, a amplitude vai ficar maior ou menor? Bem, primeiro ela vai diminuir, porque ela vai sair de uma frequência de ressonância e voltar para uma frequência normal, até que ela vai crescer de novo na nova frequência de ressonância, que é um novo modo de oscilação. Então, qual foi a frequência natural da sua taça? Desculpa, eu não me lembro. Bem, depende da taça. Não, qualquer uma das suas taças. Qualquer uma das taças foi cerca de 1000 Hz, alguma coisa assim. 1000 Hz. Se eu tiver 999 Hz. Bem, depende muito da taça, mas geralmente você Mas vai você ter... está me falando que se eu tiver 999 Hz, a taça não vai se mexer. Aí Ela quando eu vai passo se- pra- ela vai- ela Quando vai- eu passo para 1000, ela vai... Ela vai, só que vai ter uma amplitude menor do que a amplitude de ressonância, claramente. Concordo. Mas como você determinou isso? A diferença é muito pequena. Com o seu olho. A gente utilizou as ondas de Faraday e o canudo. O canudo, você não pode, tipo, criticar a ideia do canudo, porque é gritante a Eu diferença. posso sim criticar a ideia do canudo, porque você não está Tudo bem. me validando esse Tá bom, modelo. tá bom. Então vamos usar as ondas de Faraday, ok? As ondas de certo. Faraday, que está no slide 7, ela vai... Slide 7, Eduardo. As ondas de Faraday, elas só surgem exatamente na frequência de ressonância, ok? Ok? Então, se a gente colocar isso aqui e colocar a purpurina, lembrando que a purpurina não vai interferir significativamente na frequência de ressonância do sistema, a gente vai saber exatamente qual Certo. que é a Eu não sei se frequência. eu estou vendo direito, mas não tem um canudo aí dentro. Não tem um canudo, porque a gente Então- usou as ondas de Faraday. São 2 métodos separados. Mas você me afirmou que você descobriu a frequência de ressonância através do canudo. Agora você está me afirmando que você usou as ondas de Faraday. Não, se você sugerir um método, eu sugeri as ondas de Faraday. Não, eu perguntei como você descobriu isso. Eu usei o canudo, tá no Você usou o procedimento canudo. experimental. Você não usou as ondas de Faraday? Utilizei as ondas de Faraday em alguns Você utilizou as casos em ondas que de estava Faraday difícil usar ou canudo? Eu geralmente usei o canudo porque era bem claro. Nos casos que era menos claro, eu usei a onda de Faraday. Certo. E o canudo, mesmo com a água muito cheia dentro da taça, o canudo continua vibrando? Ou a água influencia em alguma coisa? Bem, se você colocar o canudo apoiado na parede da taça, em vez de fazer ele flutuar no meio do caminho, sim, ele vai continuar vibrando. Ele vai continuar vibrando. Sim, só que menos. Você Certo. não vai conseguir ver tão bem. Por isso que a ideia Então de você não vai quando- conseguir ver também como é que você determinou a frequência de Quando você ressonância. tem um líquido e você coloca ele para vibrar quando você tem bastante líquido, você consegue ver claramente no líquido a formação de ondas de Faraday. Tudo bem? Voltando... Agora, Pode ir. vamos lá. Outra coisa que você colocou lá nas suas, assim, nos pontos da sua apresentação, você falou que eu não dei, tipo, a origem física das minhas equações. Não. Porém, todas as equações que eu apresentei, eu dei de onde eu tirei daquilo. Por exemplo, Não, a você da me energia falou que era energia cinética e falou que a expressão era aquilo. a energia cinética, que pode ser derivada a partir de uma conservação do perímetro da taça. Essa é uma ideia de conceito físico. O que você entende por conceito físico que você estava perguntando, então? Bom, eu quero saber Posso de onde explicar. surgiu essas equações. Oi? Eu quero saber de onde surgiu essas equações. Apêndice. Vai no final. 30 e poucos. Esqueci. Bem, a ideia é, como pode ser demonstrado mais à frente, isso. Podemos fazer toda uma demonstração partindo disso daqui, pegando um ponto antinodal para facilitar a vida.
E por meio de toda essa O que matemática... seria esse deslocamento de um ponto arbitrário? De onde Desculpa? veio essa forma? De onde veio essa forma de x? Qual fórmula? X igual a delta. Eduardo, deixa lá. Não. Delta zero é a amplitude do movimento. Não, ok? da onde veio toda essa expressão? O que essa expressão quer dizer? É Porque característica- para mim me parece uma equação de MHS, só que com cosseno de 2θ para deixar numa forma elíptica. E o F dizer que... O como você cosseno de mesmo 2θ é descreveu- um fator elíptico, porque é um modelo de oscilação Sim, foi o que eu elíptica acabei de adotado. dizer. Sim, desculpa. Tudo bem. Se não me engano, você também usou o módulo de Young. Você disse que é um parâmetro Sim, relevante para o módulo de Young é uma medida da compressibilidade do material. Sim, mas ele cortou, como você mesmo disse, quando você dividiu Desculpa? Você disse que ele sumiu quando você dividiu as frequências. E tipo, ele não está na sua forma final. Tempo Sim. esgotado. Exatamente, ele não está na fórmula final. Então, como ele é relevante? Agora o time Ele é relevante oponente. na energia potencial. Agora o time oponente tem 1 minuto para suas considerações finais. Bom, eu acho que o método de determinação se a frequência de se a taxa estava efetivamente em ressonância não foi muito preciso e eu não tive um esclarecimento de como ele pôde ter tanta certeza. A viscosidade também não foi esclarecida. Ele se contradizeu em alguns pontos e ele teve dúvida de me responder de onde vieram aquelas equações para energia cinética e energia potencial. O F de Z eu acredito que tenha sido esclarecido, mas eu discordo do fato de uma barra oscilando em um ponto fixo, a expressão seria diferente. Eu acredito que seja a mesma expressão, diferentemente de como ele disse. A variação da distância entre o amplificador e a taça, aparentemente ele não variou isso nos seus experimentos e ele não me deu uma explicação muito clara do como isso afetaria o problema, nem nos tipos de onda. Bom, eu acho que é isso. Muito obrigado. Acho que foi melhor que o Camargo. Agora é a vez do time avaliador, que tem 3 minutos para os seus questionamentos iniciais. Por favor, primeiro para a equipe relatora. Você saberia estimar a ordem de grandeza da amplitude da oscilação da taça? 10 a menos 4. Cerca de 10 a menos 4. Tá bom, muito obrigado. Nada. Para o opositor agora, Sim. você questionou muito a visualização da ressonância da taça. Você poderia sugerir um método Como melhor eu para disse na visualização? FIGHT, um método de óptico. Por exemplo, podemos colar um pedaço de um espelho ou qualquer coisa na taça, e esse oscilará junto com a taça, e podemos detectar essas vibrações através de um LDR e um osciloscópio, talvez. muito E bem, também essa. temos um método... Desculpa. Não, pode prosseguir. Um método conhecido que é passar o próprio dedo na taça. Né? E ela já vai fazer com que a taça Isso ressone. não tem um erro humano muito grande? Não, porque a gente pode determinar o pico de frequência. Isso também. Você questionou muito acerca da viscosidade do líquido. Em que isso influenciaria a ressonância da taça? Bom, eu acredito que não influenciaria tanto quanto ele enfatizou. Tanto é que a viscosidade não apareceu na fórmula final. Ele disse que estava dentro do alfa, mas ele não me esclareceu de onde veio o alfa, então eu não posso ter essa certeza. E é isso. Eu acho que talvez influenciasse em nada, eu acredito, porque talvez um amortecimento da oscilação, mas Você acredita que diminuiria ou aumentaria a amplitude dos movimentos da taça? diminuiria. Mas isso não interfere na frequência de ressonância da taça. Se aumentasse a viscosidade, certo? Você concorda? Desculpa. Aumentando a viscosidade da taça, diminui a amplitude dos movimentos da taça? Não, é o contrário. Você diminui a frequência e aumenta. Não, desculpa. Você diminui a frequência, como eu disse, mas não altera a amplitude. Você falou do raio da taça, aparece na fórmula. Sim. Qual a importância dele para a fórmula? Bem, você tem uma dependência do raio da taça com formato, né? Com, por exemplo, o líquido. Ele depende diretamente disso, porque, por exemplo, se você pensar no líquido, você vai ter uma função que vai ser Sucintamente, contida. por favor. Já fez Tá bom. Você concorda com a opinião dele sobre a importância do raio da taça? Bom, eu acredito que o raio da taça estava na fórmula final, tem uma relevância sim. Isso também. Para a equipe relatora, você disse que as ondas de Faraday ocorrem nos antinodos. Isso você Certo. obteve de que modo? Bem, isso foi obtido pela leitura de vários documentos relacionados a isso, vários trabalhos científicos relacionados a isso,
que todos consoavam no sentido de que a purpurina se acumulava na região dos antinodos. Você concorda? Eu acho que as ondas de Faraday podem acontecer, talvez com uma menos intensidade, ou algo do tipo, se a gente estivesse numa frequência próxima de ressonância. Tá bem, muito obrigado. Muito obrigado. Agora o time avaliador tem 2 minutos para preparar sua apresentação. Já estou pronto. Então agora o time avaliador tem 3 minutos para fazer sua apresentação. Boa tarde a todos, meu nome é Henrique Oliveira e eu vou apresentar a avaliação do problema 13, vidro ressonante. Primeiro, vamos começar com a equipe relatora e sua análise teórica. Houve um bom uso de mídias em geral, facilitando a visualização e compreensão do fenômeno. A explicação do avaliador foi didática e ele apresentou parâmetros relevantes para a taça que depois foram comprovados experimentalmente. Além disso, houve uma explicação muito extensa e muito completa acerca da análise quantitativa utilizada no problema. Como aspectos negativos, temos que ele não explicou todos os conceitos utilizados durante a explicação, como o módulo de Young, e a mídia explicativa, no slide 9, estava pouco clara e não facilitou a compreensão, apesar da didática do orador. Quanto à sua análise experimental, temos que, para aspectos positivos, ele variou parâmetros relevantes, como o líquido utilizado, além das diversas taças. Ele possui uma boa análise gráfica, comprovando a maioria dos parâmetros utilizados, e ele teve uma exposição didática e clara dos dados através de gráficos, tabelas e fez relações disso com a teoria. Como pontos negativos, ele não variou todos os parâmetros controladamente, como, por exemplo, o formato da taça, uma vez que sua altura varia e o raio também. Possivelmente a espessura também, mas isso não foi evidenciado. Gráficos sem erro, explicitados e curvas teóricas, como nos slides 16 e 17. Além disso, houve uma pouca variação de materiais. Como foi utilizado apenas 3 taças, talvez esse número pudesse ser ligeiramente maior. Para a equipe opositora, os aspectos positivos é que ele reconheceu a qualidade da apresentação do opositor e fez questionamentos pertinentes acerca de conceitos físicos. Depois, no fight, ele também questionou a análise da metodologia, entre outros. Ele fez perguntas pouco relevantes, como, por exemplo, a conservação do perímetro, que o relator já havia explicitado, e ele questionou excessivamente a matemática utilizada. Sobre o fight, ele foi muito dinâmico, por vezes até acalorado. Houve uma abordagem de aspectos teóricos, matemáticos e experimentais se mostrando muito completo. Houve a associação de conceitos teóricos e procedimentos experimentais. E as duas equipes apresentavam domínio teórico. Quanto ao efeito do raio da taça, a equipe relatora disse que altera a relação entre energia potencial e cinética, a equipe opositora disse que é muito relevante e nós concordamos com a equipe relatora. Quanto à viscosidade do líquido, a equipe relatora disse que influencia no alfa, a equipe opositora discordou e nós concordamos com a equipe relatora. Bom, muito obrigado pela atenção de todos. Vamos para as considerações finais do time relator em 2 minutos. Bem, como considerações finais, eu gostaria de falar, primeiramente, que obrigado às duas equipes
E a equipe avaliadora acabou de levantar um ponto de que eu não variei os materiais controladamente. Porém, todas as 3 taças que eu usei apresentavam a mesma espessura. Então, de certa forma, foi sim controlado. E quanto ao fato de uma pequena variação dos materiais, tipo 3 taças, consideramos que 3 taças eram um número razoáveis e fizemos, na verdade, experimentos com mais taças, porém decidimos não colocar porque ficaria muito extensa a nossa apresentação e não teria tempo para apresentar tantas. Agora, quanto a um ponto levantado pela equipe oponente, pela qual eu discordo, é sobre a dependência da distância em relação à variação da frequência. Na minha opinião, não existe variação dessa frequência pela distância. Isso só aconteceria em casos em que essa distância é muito grande e essa interferência ainda se daria por meio de ruídos externos e não pela distância propriamente dita. Além disso, ambas as equipes questionaram sobre a falta de erro nos meus gráficos relacionados à altura, por exemplo, mas como eu já havia explicitado na minha própria apresentação, as barras de erro da frequência são muito pequenas para serem representadas, porque a frequência do nosso gerador era muito pequena comparado com a escala de 100, 200 Hz que estava no nosso gráfico. Agora, como último ponto, eu gostaria de falar que eu explicitei sim a viscosidade do parâmetro alfa, eu falei que ela influencia, e eu gostaria de defender que eu resolvi sim o problema, eu previ, analisei experimentalmente e confirmei os parâmetros relevantes da taça, tanto as propriedades da própria taça quanto do líquido, quanto a altura de líquido propriamente dita. Dito isso, obrigado a todos pela atenção. Vamos agora para 10 minutos de perguntas do júri. Uma pergunta para as 3 equipes. Qual seria o melhor modelo de oscilador que eu poderia fitar para a minha taça? Eu acredito que o modelo igual o proposto pela equipe relatora, da oscilação na forma de uma elipse, seja um modelo bem eficiente. Então, eu concordo parcialmente. Para o modo de oscilação que foi adotado na maioria dos nossos cálculos, das nossas medidas, né, o modo de oscilação igual a 2, as oscilações elípticas são, sim, adequadas, corretas, porém, podem ser induzidos outros modos de oscilação maiores, por exemplo, que podem gerar um número maior de nodos, de modo que as oscilações não são elípticas. Eu tenho um apêndice para isso, se você quiser. Eu concordo com a equipe relatora de que, no caso estudado, as oscilações elípticas foram muito bem utilizadas, mas é possível que haja outras oscilações. Para as 3 equipes, qual a relevância do módulo de Young no seu problema? O módulo de Young está relacionado com a compressibilidade do material, e no nosso experimento ele se relaciona com a ideia de elasticidade do material. Como ele vai se deformar, ele é importante na hora de determinar quanto ele vai deformar, e a partir disso, o quanto isso vai influenciar na energia potencial dele. Bom, eu acredito que o módulo de Young sim influencia na energia potencial da taça, tanto é nas equações que ele mostrou, o módulo de Young estava presente lá, mas já na sua frequência final, não é tão relevante, tanto é que ele não estava na fórmula. Ele não vai influenciar nisso, e sendo que nós já consideramos a frequência natural da taça, eu acredito que o módulo de Young já esteja lá. Vai influenciar na energia potencial da taça, como o relator já disse, e além disso vai influenciar nas amplitudes de vibração da taça. Eu posso fazer só um adendo? A frequência de ressonância de oscilação da taça, ela vai sim depender do módulo de Young, diferentemente do que a equipe opositora falou. O que acontece é que a equação apresentada é uma razão entre essas frequências, de modo que esse módulo de Young acaba sendo cortado e então não aparece na expressão final. Foi o que eu acabei de dizer, a frequência natural depende do módulo de Young, foi isso que eu disse. Ok, vamos seguir. Para a equipe relatora, por que ocorre ressonância? A ideia da ressonância é que você excita ela por meio de uma fonte de ondas sonoras e, em determinada frequência, você tem uma amplitude máxima para o movimento. Ok, vamos em frente. Para a equipe relator e oponente, pode me dizer basicamente o que são as ondas de Faraday? Desculpa? Para os dois equipes, para o relator e o oponente, pode me dizer basicamente o que são as ondas de Faraday? São ondas não lineares que se formam em um líquido em cima de uma superfície que está vibrando, salvo engano. Na minha opinião, são ondas capilares que aparecem em líquidos postos a vibrar.
Eu fiquei bastante curioso com essa função de distribuição de velocidades. Eu gostaria que você me explicasse fisicamente, por exemplo, essa função de distribuição de velocidades no líquido, ela é válida no equilíbrio ou fora do equilíbrio? Caso que seja válida no equilíbrio, quando o sistema entra em ressonância, o líquido começa a se mover saindo da posição de equilíbrio. Você poderia me explicar essa função direito? E por que ela só depende de Z? A função f de z, ela surge da ideia de que a nossa base é fixa, ela não pode oscilar, e a parte de cima pode oscilar com uma amplitude máxima. A ideia é que, conforme você vai subindo de um ponto fixo até um ponto livre, essa amplitude vai aumentando, a velocidade vai aumentando, e f de z é uma função que exatamente explica isso. Ela faz isso por meio de valores trigonométricos, como, por exemplo, cossenos e senos hiperbólicos, e... só isso. Eu concordo com a equipe relatora. Para a equipe relatora, uma pergunta. Números inteiros da frequência ressonante que você achou irão ressoar? Desculpa? Números inteiros da frequência ressonante vai ressoar? Como assim? O múltiplo inteiro da sua frequência ressonante. Não foi feita essa análise. Para as equipes oponente e avaliadora, em ressonância, uma taça que tem o ponto de baixo fixo e o de cima na máxima vibração, conserva o seu perímetro? Eu acredito que conserva, sim, o seu perímetro. Eu acredito que o perímetro possa sofrer uma deformação, mas a parte central dele não é constante. É constante. Para a equipe relatora, qual a origem da frequência natural de vibração da taça? Bem, ela depende do material utilizado da taça. E como visto, a gente colocou uma equação lá para isso, ela depende de propriedades da taça, como, por exemplo, sua geometria e seu módulo de Young. Para a equipe oponente, como é que você consegue garantir que, passando o dedo na taça, ela vai vibrar na frequência natural de oscilação? Se não estou enganado, uma característica do cristal é possuir chumbo dentro dela. E esse chumbo aumenta a rigidez da taça, fazendo com que, quando a gente passa o dedo nela, ela funcione como uma corda de um violão. E, através de um programa, eu acredito que nós possamos pegar esse pico de frequência e ver qual é a natural da taça. A equipe opositora reclamou muito do método canudo. Utilizando ainda o canudo, você sugere algum método para melhorar o resultado dele? Ainda utilizando o canudo? Não, creio que não. Eu ainda acho que o método óptico que eu propus para a equipe avaliadora seja mais eficiente. Pergunta para a equipe relatora. Qual era a composição química da taça utilizada? Ela era feita de cristal, de vidro? Ela era feita de cristal. Para a equipe relatora, o que acontece com uma taça de cristal na frequência de ressonância, quando ela está vazia? Ela vai começar a ressonar, ou seja, ela vai começar a oscilar com uma frequência igual à frequência externa que está sendo aplicada sobre ela, e ela vai oscilar e vai apresentar oscilações na camada superior, principalmente. Para a equipe avaliadora, o relator comentou em algum momento que uma das hipóteses por trás do modelo dele é que o líquido oscila de forma parecida com a parede da taça. Quando que isso deixa de ser uma boa aproximação? A partir do momento em que se chega, talvez, a frequências de ressonância demasiadas altas, em que haverá uma instabilidade muito grande do líquido e ele vai passar a oscilar também no eixo vertical. A partir disso, essa aproximação talvez não seja tão válida. Para a equipe relatora, em que casos você pode utilizar o método da energia para determinar a frequência de oscilação de um sistema? Nesse caso, consideramos um sistema conservativo, que é quando o método de energia pode ser aplicado. Para a equipe oponente, que questionou sobre variar a distância, vocês acham que isso vai causar algum problema? Vai ser diferente variar a distância? Se diz a frequência? A distância do que está oscilando. Vai variar. Vai causando a frequência. Não vai influenciar na frequência de forma alguma. Eu tenho uma pergunta para a equipe relatora. Aquela altura efetiva, você mostrou... Você pode mostrar de novo, pode ser na lousa, de onde vem a determinação experimental dessa altura efetiva? A determinação experimental da altura efetiva, a gente pega um gráfico
que é o gráfico de F0 por F ao quadrado por D, que é a diferença entre a altura real da taça e a altura de líquido. E, a partir daquela taça, utilizando pontos experimentais, a gente traçou um fitting experimental. E, quando você pega aquela equação, que é a razão de F sobre F0, de F0 sobre F, desculpa, você tem ali um termo de 1 menos D sobre H à quarta. Se você fizer a expansão daquele termo, você chega em uma expressão polinomial de quarto grau, e, comparando os coeficientes utilizados do fitting e os teóricos, é possível obter a altura efetiva. Para as 3 equipes, sucintamente, qual ou quais propriedades mecânicas da taça, do material da taça, são determinantes para a descrição do fenômeno? O módulo de Young e a densidade do material da taça. A densidade da taça e os parâmetros geométricos da taça. A sua rigidez e a densidade da taça. Só um adendo, a espessura da taça eu acredito que seja um fator relevante e, como a equipe relatora disse, a espessura foi mantida constante. Para a equipe relatora, vocês fizeram uma análise matemática aparentemente bem completa. Vocês chegaram a prever a frequência de ressonância a partir das características físicas da taça? Sim. Na verdade, a gente usou valores teóricos, a gente partiu da fórmula para saber mais ou menos qual a frequência de ressonância que a gente teria que utilizar no nosso experimento. Então, a gente pode dizer que as nossas previsões teóricas elas são, sim, razoáveis e condizentes com o experimental. Vocês atingiram outros modos de vibração? Sim, nós atingimos o modo de oscilação igual a 3, porém isso precisava de uma frequência relativamente alta para os materiais que a gente utilizava, então decidimos não fazer uma análise metodológica com medidas experimentais disso. A frequência é da ordem de 2.000 Hz para as nossas taças, mas foi medido. Última pergunta, vai lá. Para a equipe relatora, qual a influência da tensão superficial, se existe uma influência na ressonância? A tensão superficial ela vai acabar interferindo só nas nossas ondas de Faraday, né, já que é um fenômeno relacionado à capilaridade, porém não influencia em nada na nossa frequência de ressonância do sistema e do líquido. Ok, obrigado, senhores jurados. Por favor, registrem as notas dos times relator, oponente e avaliador. Ok, vamos então para uma rápida pausa e na volta a gente vai para a última parte dos Physics Fights do YPT Brasil 2017. Já vai ser relator Pista Marie Curie, oponente Identidades de Euler e avaliador Senhores da Física. Vai ser apresentado o problema número 9, bola em tubo. A gente já volta para fechar os fights. Até já.